simples ideia de extrair um dente já causa um certo calafrio em muita gente, né? A gente logo imagina um procedimento de força bruta, quase uma batalha. Mas e se a realidade for outra, completamente diferente? Nessa nossa análise, a gente vai desvendar a ciência e a técnica que transformam esse procedimento tão temido num verdadeiro ato de precisão cirúrgica. Olha, vamos começar com essa frase, que vem direto da fonte. É uma citação muito forte, porque ela simplesmente vira de cabeça para baixo a imagem que todo mundo tem de uma extração. A chave, então, não é a força, é a delicadeza. Só essa ideia já muda totalmente a nossa perspectiva sobre o procedimento, não é mesmo? Essa é a grande pergunta. Se não se trata de puxar um dente com toda a força do mundo, qual é o segredo? A resposta, gente, está numa combinação fascinante de planejamento cuidadoso, física aplicada e um conhecimento super profundo da anatomia humana. Vamos descobrir isso juntos? Isso já nos leva para o primeiro ponto fundamental. A extração de dente hoje em dia é um exercício de finesse, de técnica apurada. O objetivo nunca é vencer o dente na marra, mas sim, de certa forma, convencê-lo a sair do lugar dele com o mínimo de trauma possível. Aqui fica bem claro o contraste. De um lado, o mito, aquele puxão violento, descontrolado. Do outro, a realidade, que é descrita como uma elevação gentil. Para ficar mais fácil de entender, pensa mais em usar uma alavanca para erguer alguma coisa com cuidado, sabe? E não como arrancar um prego torto da parede. A diferença é gigantesca. Bom, mas é claro que, antes de qualquer coisa, existe um porquê. A extração não é a primeira opção, de jeito nenhum. Ela é uma solução necessária para uma série de problemas dentários. Vamos dar uma olhada nos mais comuns. A lista é bem grande, né? Vai desde cáries que infelizmente destruíram tanto o dente que não dá mais para restaurar, passando por doenças graves na gengiva que comprometem o osso, até a necessidade de abrir espaço para alinhar os dentes com o aparelho. O ponto central é que a extração só é indicada quando manter aquele dente se torna impossível ou até prejudicial para a saúde. Agora, a parte que eu acho mais legal é o que acontece antes mesmo de qualquer instrumento chegar perto do dente. A fase do planejamento. Gente, é como se o dentista fosse um arquiteto, desenhando uma planta super detalhada. Nada, absolutamente nada, é feito no escuro. E o raio-x é a ferramenta mais importante desse planejamento. Ele dá a visão por dentro. É o mapa que vai guiar cada movimento do profissional. Sem ele, seria como tentar navegar num lugar totalmente desconhecido e sem bússola. Então, tudo começa aqui. Uma radiografia simples já mostra informações cruciais sobre o dente, o formato das raízes, como está o osso em volta, mas o olhar treinado de um dentista vai muito além do básico. Ele está procurando por desafios específicos. E aqui está o primeiro tipo de desafio. Se as raízes do dente se abrem, tipo os galhos de uma árvore, não tem como simplesmente puxar para cima em linha reta. É fisicamente impossível. O planejamento aqui pode, por exemplo, indicar que o melhor caminho é separar as raízes com cuidado para remover cada uma individualmente. Agora, olha essa curvatura. Parece um anzol, né? Tentar tirar esse dente na força bruta, o resultado seria, quase com 100% de certeza, uma fratura na raiz. Saber disso antes permite que o dentista aplique a força na direção certinha, acompanhando a curva da raiz. É pura técnica. E esse aqui mostra um ponto importantíssimo, a segurança. As raízes dos dentes de cima podem ficar coladinhas no seio maxilar, as dos dentes de baixo perto de nervos bem importantes. O raio-x garante que o procedimento seja feito de um jeito que proteja todas essas estruturas vizinhas. Com um plano todo traçado, o foco agora muda para a experiência de quem está na cadeira. A odontologia moderna, felizmente, desenvolveu métodos super eficazes para garantir que o procedimento seja o mais confortável e principalmente livre de dor possível. A principal estrela aqui é a anestesia local. Ela funciona como um interruptor, sabe? Ela desliga temporariamente a comunicação de dor entre aquela parte da boca e o cérebro. É um bloqueio total daquela sensação aguda de dor. E o controle sobre a duração do efeito é impressionante. Existem tipos diferentes de anestésicos. Os de ação longa, por exemplo, são ótimos porque garantem que a pessoa continue sem dor por várias horas depois que o procedimento acaba. Isso dá tempo para o analgésico, aquele comprimido, começar a fazer efeito. A transição fica muito mais suave. Agora, atenção, porque este ponto é fundamental para desmistificar a experiência toda. A anestesia bloqueia a dor, mas ela não bloqueia a sensação de pressão. Então, é perfeitamente normal sentir um movimento, sentir que algo está sendo pressionado ali, mas sem sentir dor aguda. Entender essa diferença, nossa, ajuda demais a diminuir a ansiedade. Finalmente chegamos ao momento da extração em si.
Como exatamente o dente é gentilmente levantado? A resposta está na aplicação inteligente de princípios da física, principalmente da alavancagem. Essa frase resume a técnica com perfeição. Os instrumentos do dentista são usados como alavancas para aplicar uma força muito bem controlada. Essa força não serve para arrancar o dente, mas sim para expandir um pouquinho o osso em volta dele e romper as pequenas fibras que o seguram. Com isso, o dente fica solto e pode ser erguido para fora. Isso aqui ilustra o processo de forma brilhante. Não é um movimento único e brusco. É uma sequência de ações. Primeiro, um afrouxamento bem suave, para esticar as fibras que seguram o dente. Depois, a expansão gradual do osso. E só então, no final, a elevação do dente para fora desse espaço que foi criado. É um processo metódico, controlado e, acima de tudo, delicado. Então, da próxima vez que a palavra extração surgir numa conversa, talvez a imagem que vem à mente não seja mais a de força bruta, mas sim a de um procedimento que é, na verdade, cuidadosamente planejado e baseado em ciência, delicadeza e muita precisão.